mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje apresentaremos a última parte da aula inaugural do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no projeto Magistratura para Todos, e também alguns depoimentos de alunos e de juízes. Faremos um breve intervalo e voltaremos já já. A Constituição de 1891 garantiu aí o controle difuso. Então, o Brasil foi um dos primeiros países, o juiz brasileiro vestiu a camisa do controle de constitucionalidade. Talvez porque, lamentavelmente, nós sempre tivemos um grande desrespeito à Constituição. E aí a necessidade, obviamente, de detalhar, essa é uma das matérias mais importantes em concursos, se detalhar o controle difuso. Em 1927, na Áustria, Kelsen cria o controle abstrato ou concentrado. Todo mundo que faz direito detesta Kelsen. Eu acho que ele é uma das poucas unanimidades dos estudantes e de quem acabou de sair da faculdade. E quando fala Kelsen, todo mundo fala, aquele alemão daquela pirâmide chata, não é nem alemão, é austríaco, e não era nem uma pirâmide, era um triângulo, né? Que ficou conhecido como pirâmide. Por óbvio, porque ninguém gosta. A gente está no primeiro ano da faculdade, introdução ao estudo do direito. Tem que ler teoria pura do direito. Quem está no primeiro ano da faculdade quer fazer tudo, menos ler. Em segundo lugar, ler Kelsen na fase realmente mais chata dele. Ninguém manda ler. Agora começaram, Justiça Constitucional de Kelsen. Então, você vai... Não, é teoria pura do direito. Daí é norma... O professor não explica que a norma fundamental é a Constituição, então você acha que a norma fundamental é outra coisa e vai e tal. Até hoje, na Alemanha, a Constituição chama lei fundamental. É a ideia. Mas, o que interessa aqui, o que Kelsen fez em 27? Óbvio que jamais um europeu iria dar o braço a torcer para um norte-americano. Imagina para um latino-americano. É o preconceito total. Então, Kelsen começa criticando. É um absurdo a Suprema Corte, o juiz que não detém mandato, poder declarar inconstitucional a lei do parlamento, isso é insegurança jurídica, blá, blá. Mas existe a necessidade de garantir a supremacia da norma fundamental, a supremacia da Constituição. De forma rápida, eficaz e com segurança jurídica, sem que haja interferência entre os poderes. E ele propõe a criação de um tribunal constitucional. Tribunal constitucional que não julgue casos concretos. Tribunal constitucional que julgue teses. Kelsen tinha uma frase. Ele dizia que o caso concreto leva paixões a uma Suprema Corte. A tese não tem paixão, o que é outra mentira. Você sabe que aquela tese vai aplicar naqueles casos, mas realmente leva menos paixões. Poucos colegitimados, e aí nasce a ideia da colegitimação, poucos podem levar o caso. Decidido o caso, erga omnes, vale para todo mundo, acabou. Se o Tribunal Constitucional falou que essa lei é inconstitucional, não aplica mais. Nasce a ideia, que também é muito perguntada, do legislador negativo. O Tribunal Constitucional é um legislador negativo. Ele retira do ordenamento jurídico a lei ou o ato normativo, ele não substitui. Essa ideia anda meio em desuso no mundo todo também. Declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Você pega a lei fala, a abobrinha é verde. Você fala, mas dessa norma, eu declaro inconstitucional falar que o morango é azul. Mas o que tem a ver com o morango? Não. É uma declaração parcial
de nulidade sem redução de texto. Você não mudou o texto. Ou com redução de texto. Aí você retira realmente. Ou seja, várias técnicas foram sendo incorporadas ao controle de constitucionalidade que tiraram só esse caráter de legislador negativo, de só retirar, porque prevalece uma ideia, seja na Áustria agora, na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal alemão se desenvolveu muito depois da Segunda Grande Guerra, o Tribunal Constitucional Espanhol, o Tribunal Constitucional Português. A ideia é, a lei se presume constitucional. Você tem que ter reverência ao legislador que representa o povo. Então a ideia é, vamos salvar a lei. Se houver alguma interpretação que salve a lei, a ideia é que se faça essa interpretação. A ideia não é mudar totalmente o sentido, é salvar a lei. Não é simplesmente preto ou branco. É constitucional ou é inconstitucional? Às vezes você interpreta e salva alguns sentidos da lei. Outra vez você exclui só alguns sentidos que realmente são extremamente inconstitucionais. Eu dou um exemplo. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Um dos dispositivos repetia a Constituição, dizendo que o advogado é essencial à atividade jurisdicional. Só que vem um parágrafo e dizia que nenhuma ação poderia ser movida sem advogado. E aí, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação declarando parcialmente inconstitucional, sem redução de texto, mas excluindo as reclamações trabalhistas e os habeas corpus. Porque você fala nenhuma ação, habeas corpus é uma ação. Aí se adequa à Constituição. Com isso, o controle concentrado foi ganhando força. É absolutamente necessário saber quando e como, quais as características do controle difuso, quais as do controle concentrado. O Brasil, em 88, fez uma opção. O Brasil fez uma opção, o legislador constituinte, e hoje, às vezes, o Congresso reclama, mas foi o próprio Congresso, que era Congresso e legislador constituinte, fez uma opção pelo controle concentrado. Manteve o controle difuso, mas fez essa opção. Depois, as duas leis, e essas leis são essenciais para concurso, a 9868, a 9868, que é de 10 de novembro de 99, é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória. E a 9882, de 4 de dezembro de 99, é a que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas leis fortaleceram mais ainda a centralização no Supremo Tribunal Federal, e aí veio a emenda 45, de dezembro de 2004, prevendo súmulas vinculantes e repercussão geral, ou seja, fortaleceu mais ainda. Então, não foi o Supremo que usurpou, como às vezes se fala, não, o legislador foi concedendo, porque realmente, e o presidente sabe aqui, porque sofre mais do que nós com isso, realmente não tem cabimento, depois de definida uma tese num recurso, quando não tinha repercussão geral, continuar todos os tribunais, uma Câmara julga de um jeito, outra Câmara julga do outro. Não é porque, ou não necessariamente, é porque o que decidiu o Supremo está certo. Mas, como dizia Rui Barbosa, o Supremo tem o poder de errar por último. Alguém tem que errar por último, ou acertar por último. Isso é a segurança jurídica. O que não pode, o que é inadmissível no ordenamento jurídico, é, depois de definido qual a interpretação constitucional, cada um continuar julgando como quer. Isso não é justo com o jurisdicionado. Isso não é justo com a segurança jurídica. Eu sei que já tem a repercussão geral. Eu não concordo. Então, deixa chegar de novo ao Supremo. E o jurisdicionado? Como fica? E a segurança jurídica, como fica? E isso foi ampliando outros mecanismos, como a reclamação. No caso de repercussão geral,
no caso de efeitos vinculantes, se o magistrado decide contrário, direto você entra com reclamação. Hoje, presidente, depois de habeas corpus, o maior número de processos distribuídos no Supremo é reclamação. Eu até brinco, a reclamação é o habeas corpus do cível. Cível como um todo, administrativo, é tudo. E a maior parte delas, tudo improcedente, mas você tem que olhar. Algema, por exemplo, todo mundo conhece a súmula das algemas aqui, né? Como está gravando, eu não vou nem dizer o que eu acho da súmula vinculante das algemas. Eu fui promotor no interior, eu fui promotor no júri. Então, quem conhece sabe, entra uma atrás da outra, tentando anular tudo. Porque a juíza mandou algemar na audiência o réu. Por quê? Ela não justificou. Ela só disse que, como era o terceiro latrocínio dele, e só tinha um policial para o fórum todo, tinha que ficar algemado. Isso é contra a dignidade da pessoa humana. Só se for contra a dignidade da juíza, né? Não tem o mínimo cabimento. Só que, como há uma súmula vinculante, há a possibilidade de se alegar que aquela decisão feriu os efeitos vinculantes. E aí tem que ser analisado. Mas tudo isso foi dentro de um centralismo que o próprio legislador foi adotando para a Constituição, e não é só no Brasil, é no mundo. No mundo, a common law e a civil law foram se misturando para garantir segurança jurídica e maior rapidez. De um lado, o sistema anglo-saxão sempre foi mais pragmático. Do outro lado, com a evolução de tudo, a necessidade de códigos escritos foi ganhando o mundo anglo-saxônico também. Então, houve essa mistura. Os críticos, tem crítico para tudo, em tudo, sempre. Os críticos falam que essa mudança de controle de constitucionalidade foi uma exigência do FMI. Porque é bacana falar, né? O FMI exigiu. Lamento dizer que todos os países da Europa, mesmo aqueles que não devem, aqueles que emprestam para nós, todos fizeram essa junção para garantir segurança jurídica e maior celeridade. Há casos em que nós julgamos a repercussão geral que aliviam, às vezes, 10 mil processos suspensos. Óbvio que a novidade acumulou, hoje tem 347 repercussões gerais para julgar. Se todas fossem julgadas, resolveria quase 270 mil processos. Então, a ideia é essa, e resolveria da mesma fórmula. Olha, se a minha situação é absolutamente idêntica à dele, por que ele vai ser de uma forma e eu da outra? Isso fere não só a segurança jurídica, fere o princípio da igualdade. E aqui, em 15 segundos, eu falei da dignidade da pessoa humana e princípio da igualdade. Não se estuda direito constitucional também sem estudar os direitos fundamentais, que não eram originariamente ligados ao direito constitucional. A Constituição norte-americana, que inaugura o constitucionalismo moderno, não tinha nenhum artigo sobre direitos e garantias fundamentais. Thomas Jefferson nem assinou a Constituição norte-americana. Na época, ele era embaixador dos Estados Unidos na França, pegou toda aquela ideia da Revolução Francesa, 1789, daí 1791, a Declaração dos Homens e Cidadão, e a partir disso há um Bill of Rights no final da Constituição norte-americana. E é gozado como essas coisas se copiam. Não tinha nenhuma previsão, foram emendas no final. Por décadas e décadas, todos os países editavam a Constituição e a Declaração de Direitos sempre eram os últimos artigos, por uma tradição que nasceu por um acaso nos Estados Unidos.
No Brasil, todas as constituições, desde 1824, passando por 1891, 1934, 37, 46, 67, a emenda constitucional número 169, sempre a declaração de direitos era no final. Na Constituição de 88, depois dos princípios, objetivos da República, que é o título 1, artigos 1º a 4º, vem a Declaração de Direitos, já o artigo 5º. O local, e isso também sempre é muito perguntado, o local onde está um artigo faz ele valer mais ou menos? Obviamente que não. Mas foi um recado do legislador constituinte para valorizar os direitos e garantias fundamentais, para de cara abrir a Constituição com os direitos e garantias fundamentais, que não valem mais que as outras normas, formalmente, mas a partir dessa alteração, se passou a entender, e com o tempo isso ficou muito claro no Brasil, que todas as normas devem ser interpretadas com uma atitude finalística de efetivação dos direitos fundamentais. O que o professor Raul Machado Horta, grande professor mineiro, já falecido, denominava de Constituição plástica. Cada norma da Constituição, cada outro artigo estaria envolto num plástico dos direitos fundamentais. Não é que vale mais, mas você tem que interpretar no sentido de fazer valer, de efetivar os direitos fundamentais, que é outra grande conquista da nossa Constituição, de 1988. Vejam, esse desenho que eu fiz para vocês pega 90% das matérias, mas que caem mais, porque são as matérias mais importantes. Ah, mas não cai infância e juventude? Não cai união estável? Quando cai, ou cai o texto da lei, ou cai ligado ao princípio da igualdade, como foi decidido. Então, aí, direitos fundamentais. Não cai idosos? Cai. Mas, quando cai, também ligado a direitos fundamentais. E aí vocês vão montando. Vão montando. Ah, não cai que o Colégio Dom Pedro II é patrimônio histórico nacional? Não. Pelo menos aqui na magistratura de São Paulo, não. Na do Rio cai. O Rio cai, então. Porque é uma matéria constitucional, realmente, né? Um colégio, por mais importante que seja, está lá. Mas óbvio que não custa nada dar uma lidinha. Por uma questão. Amanhã alguém não passa na primeira fase e errou um teste do colégio. Vai falar que aquele cara foi lá me atrapalhar e falou que não era para eu ler o Colégio Dom Pedro II. Não, leiam. Mas só leiam aquilo que eu falei de prioridade. Leu. Você não vai só ler a parte de controle de constitucionalidade. Você vai aprofundar. Você não vai só ler os direitos e garantias, você vai aprofundar. Então, eu quero agradecer o convite que foi feito, parabenizar novamente essa belíssima iniciativa desses magistrados do Estado de São Paulo. Eu sou muito suspeito para falar de São Paulo, né, e do Poder Judiciário de São Paulo. Eu não posso falar que sou muito suspeito, porque alguém vai pedir suspeição minha em algum caso de São Paulo, né? Eu tenho uma ligação muito forte, apesar de ser oriundo do Ministério Público, tenho também uma ligação muito forte, desde muito cedo, já desde 2002, como secretário da Justiça, essa proximidade é muito grande. Eu tenho orgulho, né, de ser do Estado de São Paulo, mas muito orgulho mesmo. Não só na minha atuação no Ministério Público, depois no Poder Executivo Municipal, Estadual e Nacional, e agora no Supremo Tribunal Federal, sem demérito para nenhuma magistratura, mas eu posso afirmar para vocês, e para mim é tranquilo fazer, porque eu nunca fui juiz de carreira aqui em São Paulo. Pode ter magistratura que chegue perto, né? Não tem nenhuma magistratura melhor que a magistratura de São Paulo. Os quadros da magistratura de São Paulo, a seriedade da magistratura de São Paulo, o tribunal, né, o histórico do Tribunal
de Justiça de São Paulo. Então, vocês estão em belíssimas mãos. Planejar o curso, organizar o curso. Então, vocês têm uma dupla sorte, uma dupla felicidade. Primeiro, de terem pessoas assim que se importam com aqueles que não têm, no momento, condições econômicas de poder fazer um curso. Segundo, por terem sido selecionados. Abracem essa oportunidade, abracem e vão fundo. Que eu espero poder estar pessoalmente na posse dos primeiros de vocês que passem na magistratura. Obrigado e boa noite. E agora, nos intervalos que eu tive hoje, acabamos de montar, já escolhemos aí os desembargadores que vão fazer parte da banca, representando a seção de direito privado, de direito público e direito criminal. E já acertei também com a Ordem dos Advogados do Brasil, virão 2 grandes professores, nossos colegas lá de São Francisco, que serão, então, vocês vão ter 2 professores importantíssimos, participando de uma banca maravilhosa, que estão escolhidos todos os professores, mestres, doutores e professores mesmo dos nossos departamentos lá. Então, isso aí é uma beleza para vocês, saber que serão examinados com toda a lealdade. Começaram o curso com o nosso colega da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, é uma honra muito grande o nosso ministro, professor, jornalista, e que vem aqui prestigiar e agradecer mesmo de coração aos nossos magistrados, todos aqui, e aos nossos servidores que permitiram e estão dando fundamento para essa iniciativa. Dr. José Eugênio, um dos organizadores aí do projeto, o que o senhor achou aí desta primeira aula inaugural e o que o senhor espera do curso em si? A primeira aula foi excelente, uma honra aqui a gente ter a presença do ministro Alexandre de Moraes, que, como sempre, expôs de uma maneira extremamente didática a lógica toda do direito constitucional, né? Um dos ramos mais importantes aí que a gente vai passar no curso. Foi uma honra tê-lo aqui presente, representando o Supremo e prestigiando aqui o nosso curso. E a expectativa para o curso é a melhor possível, que os alunos consigam aproveitar, que os professores consigam também passar toda a matéria que eles têm para passar e que a gente consiga formar aqui uma boa primeira turma, que saia pelo menos aí alguns aprovados, ou se não tivermos nenhum aprovado, que a gente consiga aí pessoas melhores formadas depois desse 1 ano de curso. E é o que nós desejamos também. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. O doutor Rodrigo Tellini é o coordenador geral do projeto Magistratura para Todos. Como é, doutor? Foi boa aí a aula inaugural? Achei excelente. Primeiro, pela participação do presidente do Tribunal de Justiça, a participação do doutor Alexandre de Moraes, é um ícone do direito constitucional e ministro do Supremo Tribunal Federal, que já vem a brilhantar com a presença deles essa iniciativa do curso e trazer para os nossos alunos a perspectiva de aulas realmente proveitosas e que possa essa iniciativa fazer diferença na trajetória deles e de ter nesse curso uma possibilidade de mudar, de transformar a realidade de vida. Este é o primeiro. Teremos muitos outros pela frente? Oxalá. E o que o grupo aí de juízes, são vários, né? Juízes, espera aí que o maior número de alunos aí passe logo, né? Tornar as pessoas que passarem pelas nossas mãos pessoas melhores. Melhores operadores do direito, melhores profissionais nas suas áreas e, se quiserem, e se esforçarem para isso, que sejam juízes, que sejam bons juízes e que possam fazer do judiciário paulista tão grande ou maior ainda do que ele é hoje. Muito obrigado, doutor. Estamos com a doutora Magali Bruxelas, que é presidente interina aqui da CETEG, Associação de Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é parceira do projeto Magistratura para Todos. Doutora Magali, o que a senhora achou do curso? Gostou da aula inaugural? O que está a senhora prevendo para este projeto? Eu acho o projeto maravilhoso, uma ideia brilhante, que vai dar oportunidade a uma porção de pessoas, muitas pessoas que não têm oportunidade de pagar curso. E a aula do ministro foi maravilhosa. Foi de uma clareza profunda,
qualquer aluno, mesmo com pouco conhecimento, entenderia tudo que ele explicou. E a CETESB firme nessa parceria, né? A CETESB é firme na parceria, não só para esses. Se eles quiserem continuar, nós também continuaremos. Tomara que tenhamos muitos outros cursos. Obrigado, doutora Magali. Joyce, o que você achou dessa primeira aula do ministro Alexandre de Moraes? Eu gostei bastante, foi bem enriquecedora, porque ele deu várias dicas de passar num concurso, falou da experiência dele, foi bem construtiva. Vai ser bem útil esse curso para você? Sim, com certeza. Você pretende ser da magistratura mesmo? Sim, mas se eu não conseguir outros, né? Eles falaram lá que tem que ser da magistratura. Mas pretendo que sim, tomara, fé em Deus. Desejamos sucesso a você e aproveite bem o curso, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, já que muitos foram os inscritos e poucos os escolhidos. Beatriz, o que você achou dessa primeira aula do projeto? Eu achei uma grande iniciativa, uma oportunidade que os magistrados estão oferecendo para a gente, que talvez não teria condições de cursar um curso dessa qualidade, então é uma iniciativa incrível. E você achou que o ministro é bambambam mesmo no assunto? Nossa, uma aula de constitucional, ele conseguiu resumir a Constituição assim, de uma forma completamente única e completa. Estou assim, realizada com a aula dele. E o que você espera desse curso? Eu espero sair daqui uma pessoa mais preparada para a magistratura, espero conseguir alcançar esse objetivo, esse sonho, e eu tenho certeza que esse curso vai me ajudar bastante. E eu lhe desejo sucesso. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E encerramos hoje a série de reportagens sobre a aula inaugural do projeto Magistratura para Todos, inclusive com o apoio da CETESB, a Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até o próximo programa.